Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento do programa Saúde Plena e Longevidade, desenvolvido e coordenado pela Seção de Saúde Ocupacional da Coordenadoria de Saúde. Eu gostaria de agradecer em nome da Coordenadoria de Saúde ao Serviço de Educação Corporativa pela parceria, apoio e condução da palestra. E também agradecer a todos que estão aqui hoje prestigiando o evento. Em outubro deste ano, a Coordenadoria da Saúde, juntamente com a SECOM, iniciou uma campanha de conscientização sobre a importância da vitamina D para a imunidade. Lançamos várias pílulas sobre o tema no Invigilando e, posteriormente, todo o material divulgado foi enviado por e-mail circular, juntamente com um e-book bem completo sobre o tema. E agora finalizamos esta campanha com a palestra de hoje. A relação da vitamina D com a imunidade vem sendo pesquisada há décadas. Porém, nos últimos meses, com a pandemia do Covid-19, a vitamina D, que na verdade é um hormônio, tornou-se alvo de inúmeros estudos que relacionam a presença de taxas ideais dessa substância no sangue a menores complicações pelo coronavírus, justamente por se tratar de um hormônio que chama a imunidade para o ataque. Entendemos que a prevenção para este vírus, assim como qualquer outro tipo de infecção, vai muito além de usar máscaras, manter o distanciamento e praticar a higiene das mãos. Existem muitas medidas que podem e devem ser tomadas para tornar o nosso corpo mais favorável ao sistema imunológico e mais hostil para o vírus. Por esse motivo, convidamos o médico Dr. Alan Dutra para debater conosco sobre as diversas formas de deixar o nosso sistema imunológico mais fortalecido para nos defender de qualquer tipo de vírus ou infecção. O Dr. Alan Dutra é médico especialista em cirurgia geral e urologia, pós-graduado em adequação nutricional e manutenção da homeostase, prevenção e tratamento de doenças relacionadas à idade, com o Dr. Lair Ribeiro, pós-graduado em ortomolecular e medicina funcional, Dr. Arthur Lemos, pós-graduado em medicina integrativa pelo Centro de Ensino Hospital Albert Einstein. Agradecemos ao Dr. Alan por aceitar o nosso convite e desejamos uma ótima palestra a todos. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui o Dr. Alan Machado Dutra. É um prazer e uma honra estar falando com vocês. Hoje eu vou falar bastante sobre vitamina D. E no final dessa apresentação, você vai saber mais sobre vitamina D do que 90% dos médicos. Eu posso afirmar isso com segurança, porque, infelizmente, é um assunto que não é abordado em faculdade, não é abordado em programas de residência médica, e só realmente quem estuda a medicina funcional, a medicina integrativa e também estratégias anti-envelhecimento, que no Brasil tem uma conotação ruim, apesar que nos Estados Unidos isso é uma coisa bem tranquila, aqui, dependendo do contexto, existe uma visão equivocada sobre o que seria anti-envelhecimento. Medicina anti-envelhecimento, na verdade, não é impedir o envelhecimento, isso é impossível. Significa a gente modular, causar um envelhecimento mais saudável, um envelhecimento mais sadio. Então eu vou começar aqui a apresentação para vocês dos slides, deixando claro para vocês que é uma apresentação dinâmica e no final nós vamos reservar minutos para que possamos responder dúvidas. É muito importante que você anote a sua dúvida na hora que ela surgir, para que no final você faça a pergunta. E dependendo do número de perguntas, nós vamos reservar de 20 a 30 minutos, tá bom? Então é um prazer muito grande estar falando com vocês. Eu vou iniciar aqui a apresentação. Vocês vão ver agora os slides da minha tela. Bem, como a Cristina falou agora há pouco, a vitamina D, de fato, é mesmo um hormônio, e isso é bem difícil hoje de mudar, né? Porque todo mundo conhece com esse nome vitamina, então fica bem complicado hoje a gente mudar o nome. Porém, ela de fato age como hormônio, como nós vamos falar ao longo dessa apresentação. Então, é um hormônio travestido de vitamina. Então, eu já fui apresentado a vocês agora, mas eu só quero acrescentar que eu também fiz uma pós-graduação em medicina funcional nos Estados Unidos, um fellowship em anti-envelhecimento e medicina funcional e metabólica pelo Instituto A4M.
Então, ao longo da última década, tem sido finalmente reconhecido, especialmente nos meios científicos mais atualizados, que a deficiência de vitamina D é uma pandemia que está se espalhando pelo mundo inteiro. Todos os redutos, os cantos desse planeta temos deficiência de vitamina D. Aí você deve pensar assim, no Nordeste não tem, no Rio de Janeiro não tem, que são lugares ensolarados. Vocês se enganam. Em todos os lugares temos hoje deficiência. Por quê? As pessoas estão enfurnadas dentro de escritórios, dentro de casa, as pessoas não tomam mais sol, existe uma heliofobia, helios, sol, fobia, medo. Então, hoje é bem complicado isso. Nós vamos aqui tentar explicar para vocês que essa história de você fugir do sol não é uma boa ideia. Mas aí vão perguntar, doutor, e o câncer de pele? Vamos abordar esse assunto logo adiante. Então, o principal motivo de que tem essa pandemia de falta de vitamina D é a completa falta de percepção da importância do sol, nosso astro-rei, e que existe uma quantidade ínfima de vitamina D presente nos alimentos. Portanto, essa quantidade é insuficiente. Não tem como você ter saúde em termos de vitamina D apenas com suplementação dos alimentos. Nós podemos fazer suplementação com vitamina medicamentosa, mas com alimento não é possível você realmente só com o alimento ficar em níveis suficientes de vitamina D. E por que isso? Porque a vitamina D tem múltiplas funções, são múltiplas e complexas demandas do nosso organismo que nós vamos falar ao longo dessa apresentação. O outro ponto de fundamental importância é que as necessidades diárias estão erradas, tá? Existe uma coisa que chama-se RDA, é uma sigla em inglês que significa Recommended Daily Allowance, que basicamente são as quantidades que são sugeridas para você consumir o nutriente. Então, as RDAs para a vitamina D estão totalmente erradas. Mas por que, você me pergunta? Já vou responder a sua pergunta. Então, as necessidades diárias necessárias para completa suficiência metabólica estão completamente diferentes daquelas preconizadas pelos livros, e eu vou explicar logo mais por quê. Essas RDAs, essas dosagens mínimas, foram estabelecidas no ano de 1963 pelo Instituto Americano de Medicina. Naquela época não existia literalmente qualquer suporte de evidência científica ou prática que pudesse ajudar a definir quais seriam os níveis ótimos. Então não existia a menor ideia naquela época, em 63, o que era otimização da saúde pela vitamina D. Então não se sabia, por exemplo, que a vitamina D estava relacionada a outras doenças. Naquela época só se sabia do papel da vitamina D para os ossos, para a calcificação, metabolismo do cálcio. Desse modo, as doses que foram estabelecidas e validadas para uso em adultos se basearam em achismo, que é o nome que a gente dá para o empirismo. O empirismo é um nome bonito, é um nome sofisticado, mas que não se trata de um achismo mesmo. Então, o próprio Instituto admitiu esse fato, que esses valores que eles estavam recomendando não eram baseados em fatos científicos. Então, as doses foram baseadas em um modelo de doença, ou seja, a quantidade necessária para a prevenção da doença dos ossos, tá? Em crianças, o raquitismo. Crianças, antigamente era muito comum o raquitismo, a criança nascia, ficava de baixa estatura, ficava com as perninhas tortas por deficiência de calcificação nos ossos por falta de vitamina D. Então, naquela época, em 1940, 1950, se descobriu que a dose para evitar o raquitismo é de 300 a 400 unidades por dia. Então, foi daí que surgiu esse número. Eles acham que esse número seria o adequado de vitamina D, mas não é. Porém, nós vamos ver ao longo dessa apresentação que a quantidade necessária para a otimização da saúde é completamente diferente e bem maior do que esse número de 300 a 400 unidades por dia. Quais são, então, os sintomas clássicos que são vistos já há mais de 100 anos para a deficiência acentuada de vitamina D? Como eu vinha falando, distúrbios nos ossos, especialmente nas crianças, o raquitismo, e a osteomalácia em adultos. Tá? A osteomalácia é uma fraqueza dos ossos que dá em adulto. O raquitismo já é uma fraqueza dos ossos que dá na criança. Essa imagem que está apresentando para vocês na tela é uma criança com raquitismo.
Então você vê que fica parecendo o Garrincha, né? Com as canelas assim meio tortas. Então, para o adulto mais velho, especialmente as mulheres, a partir dos 50 anos de idade, vai ter um aumento do risco de osteoporose, que é outra doença do osso, que o osso fica fraco, ele fica rarefeito e que pode levar a fraturas patológicas, que quando você quebra o osso sem bater forte. Então é muito importante prevenir a osteoporose e um dos mecanismos fundamentais para a prevenção da osteoporose é a reposição com a vitamina D. E também, quando você tem uma deficiência muito grande de vitamina D, você vai apresentar uma baixa nos níveis de cálcio e de fósforo no sangue e você vai apresentar espasmos musculares, tá? Então, nos anos 60, a única consequência reconhecida em medicina para a deficiência de vitamina D eram ossos fracos, como eu já falei, raquitismo na criança e osteomalácia no adulto. Para esse problema, somente 200 a 300 unidades são suficientes de vitamina D. Portanto, essa recomendação passou sem se considerar as outras inúmeras ações benéficas dessa vitamina fundamental. Então, por que os cientistas que estudam profundamente vitamina D não se entendem com os médicos mais convencionais, mais ortodoxos, que não passam doses adequadas de vitamina D, que só passam 300, 400 unidades e não trabalham com doses mais elevadas? Bem, você já deve ter ouvido falar a respeito que a vitamina D, por um lado, pode prevenir câncer, nós vamos falar sobre isso ao longo dessa apresentação, e um monte de outras doenças, e de outro lado, o excesso de vitamina D faz você pegar pedra no rim. Isso deixa qualquer cristão confuso. E aqui é meu papel tirar essa confusão da sua cabeça. Será que você já percebeu que médico em geral não tem medo de dar remédio, de dar droga, não tem medo de um monte de remédios perigosos, como estatina, prazol? Prazol, para quem não sabe, é aqueles remédios que terminam em prazol, tá? O nome técnico científico é inibidor da bomba de próton, mas inibidor de bomba de próton para vocês provavelmente não quer dizer nada. Então é o omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, tá? Todos esses que terminam em ol, prazol, eles são bloqueadores de ácido do estômago, tá? Então o médico passa muito estatina, passa muito prazol, passa muito anti-inflamatório, ibuprofeno, diclofenaco, nimesulide. Tem uma série de problemas de efeitos colaterais nessas drogas, eles não têm medo disso. A mesma coisa com os antibióticos. E por que será então que eles têm tanto medo de vitamina D, têm tanto medo de vitamina C, têm tanto medo de vitamina em geral? Vários estudos feitos com cientistas que não são médicos, que estudam profundamente a vitamina D, concluíram que para 20 tipos de câncer, vou repetir, 20 tipos de câncer, quanto mais perto você está na linha do Equador, ou seja, mais próximo você está lá do norte do Brasil ou do Caribe, menos risco de câncer. E por que acontece isso? Pegar mais sol te protege de boa parte dos cânceres. Então, nós não estamos falando aqui para você ficar torrando no sol o dia inteiro. Ninguém está falando para você ficar torrando no sol o dia inteiro. Mas é fundamental que você tome sol, dependendo da sua cor de pele, de 15 a 40 minutos por dia. Por quê? Câncer de pele tem 3 tipos básicos que nós vamos discutir ao longo dessa apresentação. Mas, se você tomar sol demais, você pode pegar câncer epidermoide de pele ou você pode pegar basocelular, epidermoide e basocelular. Nenhum desses 2 cânceres hoje em dia mata. Bem, volto a dizer, nós estamos falando aqui de excesso de sol. Se você tomar excesso de sol, você vai ter epidermoide, você vai ter basocelular. Porém, se você não tomar sol nenhum, zero de sol, vai aumentar o seu risco de 20 tipos de câncer, especialmente o melanoma. É o melanoma que é o câncer de pele que de fato mata. Melanoma, decore esse nome. Câncer de pele, melanoma, mata. É muito grave, é difícil de diagnosticar. Como é que você previne melanoma? Vitamina D. Exposição solar adequada, de 15 a 40 minutos por dia. Bem, mas do lado dos médicos, o que atrapalha um pouco o raciocínio de vários médicos são
chamados estudos RCT. O que é RCT? São estudos controlados, randomizados, no inglês, Randomized Controlled Trials. Também pode ser traduzido como ensaios controlados e aleatorizados, porque a palavra randomizado não existe em português. A gente adaptou isso aí, mas não existe. É aleatorizado. Esse é um nível de evidência científica mais robusto dentro dos estudos que podem ser feitos em humanos. E aí que a porca torce o rabo. Tem alguns desses estudos teoricamente de alto padrão, feitos em pessoas, em humanos, que não enxergariam vantagem na vitamina D. Alguns até falam em aumento de mortalidade com um nível elevado de vitamina D no sangue. Mas, no ano passado, no ano de 2019, chegou-se a conclusões a respeito de falhas metodológicas desses estudos. Quer dizer, apesar de ser um RCT, de ser um estudo de alto nível, entre aspas, tinham falhas metodológicas. A mesma dose de reposição de vitamina D pode provocar aumentos completamente diferentes no sangue. Então, eu, doutor Alain, se eu tomar 10 mil de vitamina D, eu vou ter uma resposta diferente que a Cristina, por exemplo. Então, pode ser que no meu caso suba demais a vitamina D e no caso da Cristina pode ser que suba de menos. Então, esses estudos estavam usando a mesma dose de vitamina D para pessoas diferentes. Não ia dar certo, concorda? De acordo com a sua genética, de acordo com vários fatores, a sua absorção e o seu aproveitamento dessa vitamina D vai ser completamente diferente. E o nível de base dessa vitamina, antes de começar a reposição, também faz diferença. Mesmo assim, vários estudos RCT, ensaios clínicos randomizados, viram menos câncer em quem tinha mais vitamina D, como é o caso do estudo da Universidade de Creighton, em 2007, menos câncer de mama, é um câncer mais comum na mulher, e o estudo do Women Health Initiative, de 2011, que é um dos maiores estudos do mundo, com 15 mil mulheres, enxergou menos câncer de intestino grosso, de cólon e também de mama. E se a gente combinar todos os estudos possíveis, os dados sugerem que manter a vitamina D no sangue acima de 40 nanogramas por decilitro vai reduzir o risco e aumentar a sobrevida para vários tipos comuns de câncer. E como é que faz para aumentar e manter o nível de vitamina D por volta de 50, 60, 70 até 80? A dose diária pode variar muito de pessoa para pessoa. Pode ser 2 mil por dia, pode ser 5 mil por dia, pode ser 7 mil por dia, pode ser 10 mil por dia. Tá? Então a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, sobre doses, mais adiante na palestra. Então a abordagem dos médicos de se basearem em RCT e considerarem a vitamina D como se fosse uma droga, ou seja, dar a mesma dose para todo mundo, doses não personalizadas, isso não é apropriado. A verdade é que o sistema médico hospitalar pode enxergar as vitaminas como ameaça ao modelo vigente. Então existe preconceito contra as vitaminas. Então, para acabar com esse fosso, essa divergência entre as comunidades científicas e a comunidade médica, precisamos fazer o quê? Mais ensaios clínicos de vitamina D3 bem concebidos, bem desenhados, que sejam baseados tanto na linha de base da pessoa, o quanto que ela partiu, né, como é que era a vitamina D no sangue no começo, antes da reposição, e suplementar indivíduos com doses diferentes, de acordo com cada individualidade. Tudo que para a vitamina D3 no sangue chegue a níveis suficientes. Então, quais são as principais funções da vitamina D? As mais conhecidas é aumentar a absorção intestinal de cálcio, aumentar a absorção de fósforo, então aumenta cálcio e fósforo. É importante para desenvolver ossos e dentes. É importante na mineralização dos ossos. Nós comentamos aqui de 3 doenças, né, do osteomalácia, raquitismo e osteoporose. Todas elas têm a ver com a mineralização do osso, né, e elas acontecem com falta de vitamina D. A vitamina D é muito importante para o funcionamento da glândula tireoide, que fica aqui no pescoço. Ela ajuda na liberação de insulina pelo pâncreas
Então, ela vai ajudar na sensibilidade e na ação da insulina. A insulina é fundamental para regular o açúcar do sangue. E também a vitamina D tem um importante papel na síntese de fatores de coagulação. Onde é que você vai achar a vitamina D? Eu já comentei aqui com vocês que a vitamina D não é uma boa você só tentar repor nos alimentos. Não vai dar certo, porque é insuficiente. Mas vamos lá. Dar uma ajudinha também está valendo, né? Apesar de que não vai ser suficiente, você pode dar uma ajudinha. Quais são os alimentos? Sardinha, salmão, atum, camarão, manteiga, semente de girassol, fígado, ovos, leite, cogumelos e queijo. Esses são os alimentos que têm mais quantidade de vitamina D. Porém, comer ou beber é suficiente? Infelizmente não. As fontes são restritas. Um copo grande de leite, para vocês terem uma ideia, tem só 100 unidades de vitamina D. E os derivados do leite não tem nada. E uma porção média de peixe gordo, que seria teoricamente rico em vitamina D, só te dá 200 unidades. E os cereais vão te dar de 40 a 100. Então, na prática, esses alimentos não vão resolver o seu problema. Você tem que tomar sol 15 a 40 minutos. Se você for com uma pele muito clara, 15 minutos. Mas qual é o horário, doutor, que tem que tomar sol? Horário de pico, tá? Esquece o que o dermatologista falou. É o horário de pico. Mas por que não outro horário? Porque nesse horário você vai ficar 15 minutos e vai pegar toda a radiação que você precisa para produzir a vitamina D, que vai ser por volta de 20 mil unidades, tá? Quem tem a pele muito escura, quem é muito moreno ou até negro, tem que ficar mais tempo, tem que ficar uns 40 minutos no sol. Então, outro problema em relação a você tentar melhorar sua vitamina D só com alimentação, e os veganos, e os vegetarianos, e os intolerantes à lactose, eles vão ter problema, né? Porque os outros alimentos não vão ajudar muito a repor essa vitamina D. E pessoas de alguns grupos de risco vão ter mais problema ainda em manter a vitamina D adequada, que é o caso dos idosos, dos obesos e dos negros. Quais são as formas de vitamina D que você pode achar por aí? Tem o ergocalciferol, que é a vitamina D de dado 2. Onde é que você acha o ergocalciferol? Nos vegetais. Tem o colecalciferol, que é a vitamina D3, que você vai obter de alimentos animais, como eu falei, leite, e vai ter um melhor aproveitamento pelo corpo do que a vitamina D2. E essa mesma vitamina D3, ela é produzida na pele também através da radiação solar. Então, quando você toma sol, você vai produzir a D3, que é o colecalciferol. Só que essa não é a forma final da vitamina D3. Ela vai ser metabolizada em 2 órgãos, no fígado e nos rins. No fígado, o colecalciferol vai virar o calcidiol, também conhecido como 25-hidroxivitamina D3. Aí esse calcidiol vai para os rins e vai ser transformado em calcitriol, que é 1,25-hidroxivitamina D3, tá? E a forma final que vai ter ação no seu corpo é o calcitriol. E aqui tem um desenho esquemático mostrando. Aqui você não precisa saber detalhes, é só para vocês terem uma ideia de como é que funciona isso. Então você toma o seu solzinho, a sua pele recebe essa radiação. O colesterol, sabe aquele colesterol que o pessoal mete tanto pau, que fala que vai matar você do coração? Ele é matéria-prima para fazer a vitamina D. Então o colesterol vai na pele, você vai sofrer essa influência da radiação solar, a radiação, através de uma ação enzimática, vai transformar o colesterol em colecalciferol, como eu falei, a vitamina D3, ele vai para o fígado e o fígado vai processar essa vitamina D3 e vai transformar em calcidiol. Outra coisa, se você comer a vitamina D do peixe, da carne, do ovo ou do leite, o fígado também vai fazer esse processamento e vai transformar ele em calcidiol. Ou se você tomar a vitamina D2 do mundo vegetal, a mesma coisa vai ser processado no fígado. Aí, o calcidiol ou a vitamina 25-hidroxivitamina D3 vai para os rins e vai ser transformado em calcitriol ou 1,25 de hidroxivitamina D3. Então, quando a gente vai no laboratório colher exame de vitamina D, tem um problema. O diagnóstico de deficiência de vitamina D,
utiliza limites de referência totalmente obsoletos. Então, se você for lá, eles vão falar se você tiver acima de 20 no sangue, 20 nanogramas por decilitro, eles vão falar que está tudo uma maravilha, só que não está. Esses níveis que o laboratório usa, eles estão muito abaixo dos níveis circulantes ótimos que são requeridos para você atingir excelência em saúde. Essa é uma das razões pelas quais nós estamos vivenciando essa pandemia, não só de Covid, mas também de deficiência de vitamina D. E essa pandemia, infelizmente, ainda não é reconhecida pela medicina mais ortodoxa. E isso vai criar o quê? Várias condições para várias doenças crônicas, que nós vamos citar logo mais, vão ameaçar todas as fases da vida da pessoa, desde o período fetal até a velhice. Logo mais, eu vou mostrar isso. Então, uma lista bem grande de condições que é causada ou influenciada pela falta do hormônio D e ameaça de forma desnecessária todos nós. Então, o que acontece com um bebezinho que tem deficiência de vitamina D? Hoje, nós sabemos que a deficiência intrauterina, na barriga da mãe ainda, não nasceu ainda, está ligado a doença hipertensiva da gravidez, que é a doença hipertensiva específica da gravidez ou pré-eclâmpsia. E também está ligado ao trabalho de parto prolongado, aumento da incidência de cesariana e distúrbios respiratórios. Então, a criancinha com falta de vitamina D vai ter mais asma, mais bronquite. Essa criança provavelmente vai nascer de cesariana. Então, esses são os problemas básicos do bebê. E na criança um pouquinho mais velha? Nessa fase, a falta de vitamina está associada à incapacidade de atingir a altura geneticamente programada. Então, vai ser uma criança pequena de estatura, não vai atingir o potencial dela. Ela vai ter pouca densidade nos ossos e vai aumentar o risco de fratura na fase adulta. Então, nessa fase, a deficiência é um fator de risco muito claro para algumas doenças crônicas. Quais seriam essas doenças? Diabetes tipo 1, esclerose múltipla, artrite reumatoide, são duas doenças autoimunes, e a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal. E em adultos, o que acontece quando falta a vitamina D? Como já falamos, osteopenia e osteoporose em pessoas acima dos 50 anos, 20 tipos diferentes de câncer, doenças infecciosas, já vamos falar do Covid, quem está interessado em saber a vitamina D e Covid, já vamos abordar isso aí. Deficiência do sistema de defesa imunológico, doenças autoimunes, já citei 3 aqui, Crohn, artrite reumatoide e esclerose múltipla, infarto agudo do miocárdio, AVC, que é o acidente vascular cerebral, e o diabetes tipo 2. Além disso, depressão, você provavelmente nunca ouviu falar nisso, mas deficiência de vitamina D leva à depressão, epilepsia, pressão alta, enxaqueca, ovários policísticos, que é uma doença comum em mulheres, dores musculares e fibromialgia, que é aquela doença que a pessoa sente dor no corpo inteiro, muito mais comum em mulheres também, que provavelmente é uma doença autoimune. Então, como já falamos, a vitamina D é hormônio, não é vitamina. Por que ele é hormônio? Porque ele é derivado do colesterol. Então, como ele é derivado do colesterol, ele é um hormônio esteroide, assim como é a progesterona, a testosterona, o estradiol, o DHA, a pregnenolona, são todos hormônios esteroides. Nosso próprio corpo produz, portanto, esse tipo de produto. A vitamina D é produzida no nosso corpo como pela ação solar, portanto, é um hormônio e não uma vitamina. E existem os receptores VDR em todo o corpo, que são receptores para a vitamina D. Então, todas as células do seu corpo têm receptores para a vitamina D. E a vitamina D é o principal elemento responsável pela indução e tolerância imunológica. O que significa isso? Você vai ter um sistema imune equilibrado através de níveis adequados de vitamina D. Se estiver faltando vitamina D no seu corpo, o seu sistema de defesa vai atuar de maneira totalmente inapropriada. Você vai reagir exageradamente para alguns agentes e vai reagir de maneira insuficiente para outros. Então, vai ficar muito desequilibrado o seu sistema imune. E já falamos sobre isso, as fontes alimentares não são suficientes e o sol é fundamental.
E a vitamina D, pasmem, controla diretamente 229 genes e indiretamente mais 2.500 genes. Então, a maior parte do nosso DNA é influenciado pela vitamina D. Então, existe uma coisa chamada receptor de vitamina D, o VDR. Aí na imagem, não é para entender essa imagem é muito científica, foi só mais para ilustração mesmo. Então, a vitamina D entra na célula e tem receptores de vitamina D dentro do núcleo da célula. É só isso que você precisa saber. E o nome desse receptor chama-se VDR. Além da questão do cálcio, a ação mais importante da vitamina D é controlar vários processos de diferenciação celular. Então, ele vai modular o seu DNA. E cada pessoa tem uma sensibilidade diferente à vitamina D. O receptor pode funcionar melhor para um e menos para outro. Então, por isso que as doses também de vitamina D são diferentes para cada um. E, como eu já falei, existe receptor de vitamina D no corpo inteiro, todas as células. Então, existe esse equívoco de que o sol vai te dar câncer, que faz mal. Horas de exposição solar certamente vão te levar ao fotoenvelhecimento e aumento do risco de câncer de pele. Porém, como eu falei, é o baso celular, é o espino celular, que são cânceres de pele curável. Eu estou aqui falando para vocês ficarem 3, 4 horas no sol todo dia? De jeito nenhum. Nós estamos falando aqui de 15 a 40 minutos. Falta de poucos minutos ao sol todos os dias vai levar a um aumento de risco de câncer que de fato mata, que é o melanoma, que pode ser, às vezes, incurável. Além de inúmeras doenças. Qual que é a solução? Já falamos da solução, mas eu vou repetir aqui para efeitos didáticos: 15 a 40 minutos de sol por dia. 40 minutos é só para quem tem pele escura. Volto a dizer, 15 minutos para quem tem pele clara. Na prática, a sua pele começou a ficar um pouquinho vermelha, ficou um pouquinho irritada, você já sai do sol, tá? Então, a pele começou a ficar um pouco vermelha, sai do sol. Quais são as causas de deficiência de vitamina D? Já falamos aqui que é a falta de exposição ao sol, mas também o envelhecimento, a redução de absorção de gorduras, pessoas que têm intestino irritável, por exemplo, vão absorver menos gordura, e a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. O que significa isso? Dissolve em gordura. Então, menos gordura, menos vitamina D. Quais são os remédios que podem piorar a deficiência de vitamina D? A fenitoína, que é o idantal, o orlistat, que muita gente usa para emagrecer, nome comercial Xenical, corticoides, como é o caso da prednisona, betametasona, dexametasona, e os protetores solares. Então, quando eu falo de ficar 15 a 40 minutos, tem que ser sem protetor solar. Já falamos sobre a demonização do sol. Vocês bem sabem que os dermatologistas colocam o sol como um grande inimigo, isso não é verdade. Outra causa de falta de vitamina D, pessoas de pele mais morena, mais escura, que estão se mudando para países mais ao norte, como é o caso do Canadá, e pegam menos sol. E pessoas que ficam o dia inteiro em ambientes fechados, residências e escritórios. Então, na nossa vida moderna, a reposição e a suplementação da vitamina D tornam-se mandatórias. É muito importante você repor a sua vitamina D por esses motivos que eu já expliquei. Então, ter medo do sol e demonizar o sol não vai fazer bem para você. Infelizmente, nós sabemos que a heliofobia foi praticada pelos dermatologistas e também foi difundido pelas mídias. Infelizmente, a maioria dos protetores solares mais fazem você ter deficiência de vitamina D do que te proteger do câncer de pele. Existem alguns protetores solares que são mais indicados, que é o caso do Tinosorb. O Tinosorb é um protetor solar que não tem esse problema de bloquear a vitamina D. E, pasmem, alguns filtros solares têm substâncias químicas na composição que aumentam o risco de câncer de pele. Eu vou mostrar artigo científico comprovando isso. Então, vamos a essa questão super polêmica. Filtros solares, será que protege contra o câncer?
Quando falamos de câncer de pele, 3 doenças vêm à tona. Vou voltar a dizer de novo para fins didáticos. O carcinoma basocelular, o epidermode e também, que também é conhecido como espinocelular, e o melanoma, que é o mais temido. Os 2 primeiros, o epidermode e o basocelular, eles são bem mais fáceis de lidar. E o basocelular não provoca metástase, que é doença à distância, e o epidermode pode provocar metástase, mas ele é diagnosticado com facilidade antes mesmo das metástases. Então, são 2 cânceres que são passíveis de cura. Já o melanoma, ele é um câncer bem mais sério do que esses outros 2. Então, os manuais de dermatologia vão orientar você a ficar longe do sol, porque esse seria o maior fator de risco para os cânceres de pele. Mas pensa comigo aqui. Você de fato se expõe ao sol todos os dias? Seria essa a realidade da maioria das pessoas que vivem nas cidades grandes ou mesmo nas cidades médias? Coincidentemente, as taxas do câncer que realmente matam, melanoma, explodiram desde os anos 1970. Aumentaram em 3.000%. 3.000%. Isso é muita coisa, pessoal. Nesse período, o que você acha que aconteceu dos anos 70 para cá? Aumentou a exposição solar ou diminuiu? Então, essa explosão do melanoma coincidiu justamente com essa história de você não se expor ao sol. Então, o que explicaria o aumento explosivo desse tipo de melanoma? Se as pessoas, na verdade, estão pegando cada vez menos sol. É bem mais provável que outros agentes que levam ao câncer ou carcinogênicos estão aumentando essas taxas e que não tem nada a ver com o sol. Então, seriam poluentes orgânicos persistentes, seriam metais tóxicos, seria alimentação baseada em óleos vegetais processados e com adição de gorduras trans, que são gorduras ruins, outros alimentos industrializados, excesso de açúcar e falta de ingestão de vitaminas e fitonutrientes, além da falta de exposição solar, que já falamos aqui. Então, 75% dos casos de melanoma, que é o câncer de pele que de longe mata mais e é o mais difícil de diagnosticar, acontecem em áreas da pele que raramente vê o sol. Então, você vai ver que o melanoma normalmente aparece em áreas de pele que não são expostas ao sol. Eu acho que isso diz muita coisa, não é mesmo? E aqui está um estudo dizendo que quem tem deficiência de vitamina D no sangue tem maior risco de pegar melanoma. O título está aí na tela de vocês. Depois, quem tiver interesse, pode dar uma checada nesse artigo, quem tiver facilidade de ler artigo científico. Então, vamos aqui usar o bom senso. Ninguém vai pegar aqui câncer de pele se ficar exposto 15 a 20 minutos por dia. E se você tiver pele escura, 40 minutos. Quem não se expõe ao sol poucos minutos por dia, na verdade, vai ter risco aumentado para vários tipos de câncer. Aqueles 20 cânceres que eu falei, incluindo mama, próstata, melanoma e tecido grosso. E o bloqueador solar vai impedir a produção de vitamina D no seu corpo. É fato que queimaduras solares vão aumentar o risco de câncer basocelular e espinocelular, mas ninguém aqui está orientando você a torrar no sol por várias horas. Esse, aliás, é um péssimo hábito de muitas pessoas que ficam o ano inteiro enfurnado em escritório e vai torrar nas férias de verão, ficar tomando sol demais nas férias de verão. Se você faz parte de um grupo que hoje está cada vez mais raro de pessoas que ficam muitas horas expostas ao sol, por exemplo, pescadores, agricultores, aí faria sentido você fazer um uso de protetor solar, mas que dê cobertura às radiações UVA e UVB, coisa que a maioria dos filtros solares que você compra na farmácia hoje em dia não faz. Então, o ideal é você utilizar o filtro de Tinosorb. E existem muitos filtros solares que têm substâncias potencialmente cancerígenas. Vai ter alguns links aqui embaixo para estudos se você acredita, aliás, se você não acredita nessas informações que eu estou colocando aqui, tá? E aqui no lado está aqui um dos artigos, tá? Ó, eu vou traduzir para quem não entende inglês. Efeitos potenciais fotocarcinogênicos de partículas nanopartículas de filtros solares, tá? Está aqui o artigo de 2010.
Bem, o que a vitamina D pode fazer mais ainda por você, pela sua saúde? Uma das coisas é a proteção contra doenças cardíacas. A gente sabe disso porque quanto mais ao norte a pessoa vive, maior é o risco de infarto. Existe uma correlação clara entre níveis baixos de vitamina D e mais risco de infarto. E a única exceção são os esquimós. Mas por que os esquimós são exceção? Porque eles consomem muitos peixes gordos de água gelada, uma quantidade muito acima do normal, e esses peixes são ricos em vitamina D e ômega 3. Existe um estudo que foram estudados quase 260 mil pessoas com infarto, e 63% desses infartos aconteceram nos meses onde faltava sol, ou seja, a grande maioria foi em meses com baixa exposição solar. E nos países tropicais, que a insolação o ano inteiro é a mesma, não tem tanta diferença como acontece no hemisfério norte, os dados mostram que não tem diferença em relação à estação do ano. Então, no Brasil, em países tropicais, não tem essa diferença de mais infarto em meses que tem menos sol, porque o sol é bem distribuído ao longo do ano. Novas evidências estão demonstrando que a vitamina D exerce um papel central nos processos de prevenção cardiovascular. Então é muito importante para você proteger seu coração, você ter níveis adequados de vitamina D, porque a falta desse hormônio facilita a hipertensão arterial, resistência à insulina, que leva à inflamação crônica de baixo grau e também aumenta o risco de obesidade. Porém, pela falta de correlação direta, a deficiência de vitamina D continua passando despercebida pela maioria dos médicos, então o cardiologista provavelmente não vai pedir para você repor a vitamina D. Assegurar a presença de níveis adequados de vitamina D representa uma estratégia vital para evitar várias doenças, inclusive as doenças cardiovasculares. E a falta de vitamina D vai levar a menos atividade contrátil no coração, o coração vai contrair menos, um funcionamento ruim na parede das artérias, que nós chamamos no jargão médico de disfunção endotelial, e o crescimento anormal do músculo cardíaco, que vai ficar inchado, crescido e com menos contração. Quando você tem falta de vitamina D, aumenta aquele processo de inflamação na parede da artéria e acúmulo de placa calcificada que chama-se aterosclerose. E a reposição de altas doses, eu coloco entre parênteses aí, altas doses, aliás, entre aspas, porque não são altas de verdade, tá? É altas se a gente comparar com a reposição que é feita pela maioria dos médicos. Essa reposição vai ajudar na reversão e na estabilização da placa. E a vitamina K2, nesse ponto, é o fiel escudeiro da vitamina 2, então a vitamina K2 com a vitamina D vai ajudar na saúde das artérias. A vitamina K2 tem a função de ser o GPS do cálcio. Ela não vai deixar esse cálcio acumular na parede da artéria e vai fazer esse cálcio ir para o osso. Existem estudos recentes mostrando uma relação inversa entre os níveis de vitamina D e a velocidade de crescimento na placa. Então, se você tiver com bons níveis de vitamina D e K2, você vai se proteger da placa. Um estudo japonês com 2.400 pacientes mostrou que em renais crônicos que fazem diálise, a reposição de vitamina D ela reduziu a incidência de infartos e mortalidade cardíaca. Então não é pouca gente, são 2.400 pessoas. Além disso, a vitamina D vai te proteger da pressão alta, da hipertensão arterial, porque ela exerce um efeito intenso de reduzir a pressão em hipertensos. E o principal mecanismo é a inibição dos níveis circulantes do hormônio chamado renina, que é produzido nos rins e que vai aumentar a angiotensina, vai aumentar a aldosterona e vai aumentar a pressão arterial. Então, ele bloqueando a renina não vai aumentar a angiotensina e não vai aumentar a aldosterona. Além disso, a vitamina D tem efeitos anti-inflamatórios. Existe um exame de sangue, que é a proteína C reativa, que é um marcador de inflamação. E vários estudos estão mostrando que quanto mais vitamina D você tiver no sangue, menos a proteína C reativa. Vai baixar a proteína C reativa.
Então, a suplementação com a vitamina D baixa esse marcador inflamatório. Além disso, a vitamina D tem efeito antidiabético. Altas doses, novamente, entre aspas, porque não é alto de verdade. Reduz o açúcar do sangue e aumenta a sensibilidade à insulina. Obviamente, se você for diabético, não vai ser só a vitamina D que vai resolver. Você vai ter que tomar outros remédios. Porém, é importante também repor sua vitamina D. Além disso, como falamos, previne o câncer. Vários estudos feitos em animais ou in vitro em laboratório mostram um potente efeito anticâncer da vitamina D. E tem um estudo também recente que mostra que altos níveis protegem as mulheres na pós-menopausa, reduzindo os cânceres que começam a aparecer nessa etapa da vida da mulher. Além disso, a reposição da vitamina D vai prevenir e tratar a osteoporose. A deficiência desse hormônio vai constituir um fator importante de risco para osteopenia, que é osso fraco, e osteoporose, que é um grau mais avançado de osso fraco. A suplementação de níveis ótimos de vitamina D é um fator muito importante no tratamento e prevenção do osso fraco, da osteopenia e da osteoporose, e é muito mais importante do que tomar remédios específicos para isso, como é o caso dos bisfosfonados e do Prolia. Exemplo de bifosfonado, você tem o ibandronato de sódio, o alendronato de sódio, por exemplo. Então, esses remédios eles têm um problema. E a vitamina D é mais importante do que esses para poder melhorar o osso. Quais são, então, outras funções da vitamina D? Tem mais coisa ainda para falar aqui. Ele ajuda muito na retina. Esse hormônio vitamina D vai melhorar o consumo de oxigênio da retina. Então, pessoas que têm falta de vitamina D podem ter problemas na retina com formação de vasos alterados e falências das células da mácula, que é o ponto da retina que tem mais concentração de células nervosas, é onde vai se formar a visão. Além disso, uma pesquisa conduzida pela Universidade de Missouri mostrou que baixos níveis de vitamina D levam a altas concentrações de um marcador inflamatório, fator de necrose tumoral alfa. Em um estudo conduzido em 2009, em Harvard, mostrou que pessoas com baixos níveis de vitamina D tinham mais chance de ter asma grave, isso especialmente em crianças. Já falei sobre isso, mas vou falar de novo para fixar bem na cabeça de vocês. Um artigo mostrou que homens com níveis de vitamina D abaixo de 16 nanogramas por ml têm uma chance 70% maior de desenvolver o câncer de próstata. E mulheres com níveis baixos também desse hormônio possuem 5 vezes mais chance de ter câncer de mama. Além disso, a vitamina D é muito importante para o cérebro. É um dos elementos que vai prevenir o Alzheimer, as outras demências e vai também ajudar a tratar pessoas que já têm demência. Tem um estudo que foi avaliado 850 homens e mulheres e que foi avaliado o risco de deficiência cognitiva. E indivíduos com deficiência da vitamina D tiveram 60% mais propensão a declínio cognitivo. Além disso, a vitamina D previne contra várias infecções. Estudos mostram que crianças com baixos níveis de vitamina D têm um aumento de 11 vezes na incidência de infecções respiratórias. Então, crianças que passaram a receber a suplementação com 60 mil unidades por semana, por um período de 6 semanas, tiveram um completo desaparecimento das infecções respiratórias. Então, a vitamina D vai reduzir drasticamente os quadros de influenza, que é a gripe, bem como as taxas de mortalidade. Na ausência de níveis ótimos de vitamina D, o organismo humano começa a ficar incapacitado para regular a resposta de defesa, a resposta imunológica. Então ele fica meio maluco, o sistema imune, ele fica desregulado. Quando você é invadido por uma bactéria, um patógeno, se a vitamina D estiver baixa, você vai ativar uma super ativação do sistema de defesa imune.
em uma produção incontrolável de citocinas pró-inflamatórias. É o que está acontecendo hoje no Covid, com jovens com baixa vitamina D, que estão pegando a forma grave da doença porque estão fazendo a citocina, tempestade de citocinas. É exatamente essa maciça e incontrolável superativação imunológica que acaba matando a vítima. Então, a pessoa morre por excesso da resposta do sistema imune e não morre pela bactéria ou pelo vírus em si. Ou seja, não é mais o vírus ou o agente invasor que mata, mas o próprio sistema imune da pessoa. É isso que acontece com o Covid, especialmente nos jovens. Então, a nossa vitamina D é um importante regulador do sistema imune e vai impedir do Covid-19 se instalar no seu corpo. Ou, se você tiver a doença com bons níveis de vitamina D, você vai ter a forma leve da doença, porque o sistema imune vai conseguir se livrar do vírus. Outro componente vital do sistema de defesa é um grupo especial de proteínas sintetizadas pelas células de defesa, que são as catalecidinas. E o que estimula a catalecidina? A vitamina D. A função das catalecidinas é danificar a membrana dos micróbios, tornando-eles vulneráveis à destruição. Então, é possível agora nós entendermos claramente que a vitamina D tem um papel dramático na proteção do corpo contra várias formas de infecção. Então, os especialistas recomendam a suplementação da vitamina D contra o Covid-19, na dosagem de 10.000 unidades por dia, por algumas semanas ou mês, e vai depois reduzir para 5.000 por dia. Isso, pessoal, o ideal é que seja individualizado, tá? Essas são doses gerais, o ideal é medir a vitamina D do seu sangue para saber qual é a sua dose personalizada. Doses de 10.000 por dia são necessárias para elevar o nível de vitamina D em 97% da população para níveis ideais. E doses mais baixas podem não ser eficazes para todos. E é bem improvável que doses altas de 40.000 por dia vão resultar em toxicidade pela vitamina D. E quem quiser se aprofundar, tem um link aí, covid.s.org/vitamina D. Depois de vários estudos mostrarem a relação entre baixos níveis de vitamina D, que ajuda o sistema imunológico a combater infecções virais e também a diminuir a gravidade da Covid, depois que o presidente Trump, goste você não dele, tá? Aqui não estou falando de política, foi hospitalizado com coronavírus e um dos tratamentos que ele utilizou foi a vitamina D. Depois que o governo do Reino Unido, na Inglaterra, está elaborando planos para disponibilizar vitamina D de forma gratuita para milhões de pessoas, especialmente idosos com alto risco, na Escócia e na Inglaterra, para proteger contra o coronavírus. Depois que cidades na Espanha atuaram no mesmo sentido, suplementando a população carente em vitamina D. Depois de exemplos no Brasil mesmo, de cidades como Figueirão e Cristal, no Rio Grande do Sul, que disponibilizaram a vitamina D para a população com resultados bem positivos, será que alguém ainda tem dúvida que a vitamina D ajuda muito na prevenção e em evitar as formas graves da doença? Eu acho que não. Mas quais seriam então os níveis ideais? Um estudo recente procurou responder essa pergunta. Foram estudados 13.800 pessoas e os achados foram chocantes. Se a gente comparar com as recomendações de 200, 300, 1.000 unidades por dia. As evidências são de que o que antes era considerado uma dosagem agressiva em termos de suplementação está, na realidade, muito abaixo das doses que asseguram excelência metabólica. Para quem quiser saber mais detalhes, pode comprar o livro do Michael Holick. Tem em português, tem em inglês. Em inglês, o nome do livro é The Vitamin D Solution. Os achados mostram que a dose diária necessária para que sejam atingidos níveis ótimos de vitamina D no sangue são bem mais altas do que são recomendadas hoje em dia. E as evidências apontam para uma necessidade de revisão dos limites máximos de ingestão diária dos atuais 2.000 para 10 ou 20.000. Como é que eu checo, então, doutor, os meus níveis de vitamina D? O jeito mais prático é medir no sangue. O que você vai medir no sangue? A 25, o hidróxido, a vitamina D3, o calcidiol. E você vai medir também o PTH, que é o paratormônio. Por que eu não meço o 1,25 hidróxido, vitamina D3 ou calcitriol?
porque ele não é fidedigno, tá? Tem muito problema metodológico na dosagem do calcitriol. Então, você mede calcidiol e mede o PTH. Então, você tem que manter o seu nível de vitamina D no sangue entre 50 e 80. Ah, mas não é muito, não vai ter pedra no rim? Já vamos chegar lá. Essa dose, 50 a 80 no sangue, não estou falando 50 a 80 de tomar, 50 a 80 no sangue. Esse nível vai evitar várias doenças crônicas. E muitos estudos mostram que cerca de 78% da população mundial possui níveis abaixo de 30, o que coloca essas pessoas em risco para várias doenças, inclusive doenças degenerativas. Mas, doutor, você não está dizendo aí... Eu já ouvi falar que vários médicos falam que vitamina D é tóxica, vai me intoxicar. Só que o mais impressionante é que nenhum estudo feito até hoje avaliou os níveis séricos de vitamina D em qualquer grupo populacional e foi capaz de identificar um único indivíduo sequer que possuísse níveis de vitamina D elevados demais ou excessivos, de acordo com os limites tradicionalmente adotados. Então, esses números e fatos expressam a causa mundial mais importante de doenças e mortes evitáveis e desnecessárias. De acordo com as diretrizes do Conselho para Estudos da Vitamina D, os adultos necessitam de pelo menos 5.000 a 10.000 unidades por dia para que se consiga elevar os níveis séricos para aquela faixa que eu falei entre 50 e 80. Obviamente, você atingir o nível ideal, a solução é você reduzir a dose e não cessar o uso da vitamina D. E a vitamina D só de fato é tóxica se você atinge 240 no sangue. Não é 120, é 240. E só doses muito elevadas de vitamina D na faixa do protocolo Coimbra chegam nesses valores. O quadro clínico de intoxicação por excesso de vitamina D é consequente a excesso de cálcio no sangue e resultante da desidratação. Então, você vai ter excesso de cálcio, vai ter desidratação, vai ter inibição de uma enzima chamada hormônio antidiurético. Isso vai resultar na produção de urina excessiva pelos rins, vai aumentar a sua diurese, você vai fazer xixi demais, vai ficar desidratado. E pode levar até a falência dos rins. Isso são doses mega doses de vitamina D. E novamente só vai acontecer se os valores ficarem acima de 240 no sangue. Por isso, os pacientes fazendo um protocolo de megadose, protocolo Coimbra, precisam seguir rigorosa dieta com baixíssimo teor de cálcio e também muita água. Quais são os sintomas que você pode estar intoxicado com vitamina D? São esses na tela: conjuntivite, sede, falência dos rins, vômitos, falta de fome, febre, calafrio, constipação e falta de reflexos. Como é que você sabe por exames que pode estar intoxicado com vitamina D? Excesso de cálcio no sangue, excesso de cálcio na urina de 24 horas, o PTH muito baixo, que é o hipoparatiroidismo, e níveis de vitamina D no sangue acima de 240. Mas, doutor, a vitamina D não dá pedra nos rins? Eu sou urologista com 23 anos de formação e não vi sequer um caso na minha vida profissional, exceto os praticantes do protocolo Coimbra que não seguiram a dieta, que de fato tiveram pedra no rim por causa de vitamina D. Na verdade, a pedra no rim aparece quando você tem uma genética desfavorável, você bebe pouca água, você faz uma dieta inflamatória cheia de açúcar, farinha, laticínio e processados, faz pouca atividade física, está acima do peso, com resistência insulínica e com falta de magnésio. Então, essas são as causas reais da pedra nos rins. Quem toma vitamina D acima de 10.000 por dia deve cortar leite, deve cortar queijo, deve cortar iogurte, requeijão e beber pelo menos 2 litros de água por dia. Porém, tome cuidado com a vitamina A, tá? Se você está repondo vitamina D, tome cuidado com a vitamina A, porque elas se complementam em várias funções metabólicas, mas se você tiver uma relação inadequada de vitamina A em relação à vitamina D, você pode ter problemas. A forma de vitamina A de retinol em concentrações excessivas vai te provocar um problema de falta de ação da vitamina D. Então, prefira usar beta-caroteno, licopeno, luteína, astaxantinas e astaxantina, que são os carotenoides. Porque com esses carotenoides que podem virar a vitamina A, o organismo pode transformar a vitamina A, esse problema não existe.
Então, tendo como base extensas pesquisas, trabalhos, uma vasta gama de evidências clínicas, além da minha própria experiência pessoal, é possível concluir que a maioria das pessoas precisa repor entre 10 a 20 mil por dia até atingir níveis ótimos, 50 a 80 no sangue, e a partir daí reduzir a dose diária para metade a um quarto dessa dose original. Então, volta, depois de parar de tomar essa dose mais alta, vai para 5 mil, vai para 2 mil. E as seguintes condições podem demandar um aporte ainda maior de vitamina D, que é peso elevado, baixa exposição ao sol, idade superior a 55 anos e pele negra. Existe um sistema de você tomar 600 mil unidades de vitamina D em dose única. É seguro e é eficaz. Pode ser tanto por via oral quanto por via intramuscular. E aqui tem um estudo mostrando que uma injeção anual de vitamina D de 600 mil unidades é efetivo e é seguro. Então, isso aqui também é outro estudo mostrando que a injeção de vitamina D, dose única de 60 mil unidades, é seguro e efetivo para deficiência de vitamina D. Pode ser por via oral também, tá? O doutor Cícero Coimbra recomenda também que se você não quiser tomar injeção, você pode tomar 600 mil unidades de vitamina D de uma vez para subir rapidamente os seus níveis de vitamina D no sangue. Isso é só uma dose única, ok? Eu estou falando aqui de dose única. Não confundam, tá? Isso é uma dose única, tanto injeção quanto via oral. Ok? Então, isso aqui, repetindo de novo, dosagem única é seguro, depois manter uma dosagem mais baixa diária para repor, isso com acompanhamento médico. O lado obscuro de todos esses achados e evidências é que milhões de pessoas em todo o planeta estão adoecendo e morrendo nesse momento simplesmente por falta de vitamina D. Então, hoje existe uma sólida e irrefutável base de dados que mostra que os custos de tratamento de doenças poderiam baixar muito, 50% se houvesse uma preocupação em repor vitamina D em todo mundo, em níveis adequados, para manter essas pessoas acima de 50 nanogramas por ml no sangue. E, paradoxalmente, no outro extremo, a maioria dos livros médicos convencionais não enxergam um indivíduo com deficiência de vitamina D se os níveis não estiverem abaixo de 20, que é uma verdadeira tragédia para a vida humana. Porém, isso está mudando, tá, pessoal? Como eu já falei, a Espanha, a Inglaterra, vários países já estão se preocupando em repor a vitamina D. Os governos de vários países em desenvolvimento e desenvolvidos poderiam poupar bilhões de dólares em gastos se simplesmente tivesse um programa mais abrangente de reposição de vitamina D. Será que a Big Pharma, a indústria farmacêutica, teria interesses em evitar isso? Fica aqui a pergunta para vocês. Então, os governos estão começando a acordar devido à pandemia do Covid-19. Aqui está um artigo mostrando que existe aí uma preocupação em repor a vitamina D em idosos e vulneráveis no governo da Inglaterra e que ajuda na batalha contra o Covid-19. Mesma coisa, a Espanha também, a região da Andalucia, dando vitamina D para os seus residentes para combater o coronavírus. Mais uma notícia aí em relação à Inglaterra. Para quem tiver interesse, existe um exame genético para ver se você tem baixa sensibilidade à vitamina D, para ver se você tem problema no receptor VDR, receptor de vitamina D. Então, existe hoje no Brasil várias empresas que têm esse teste genético para se você tem baixa sensibilidade à vitamina D ou se tem a sensibilidade normal. A vitamina K2 é a fiel escudeira da vitamina D. É a forma que você deve utilizar da K2 é o MK7, porque é ela que vai te dar maiores níveis no sangue, vai ajudar na elasticidade na saúde das artérias, vai ajudar a levar o cálcio para o osso, o GPS do cálcio, e vai evitar que esse cálcio se deposite nas artérias. Aqui são casos do Dr. Cícero Coimbra, estamos chegando no final da apresentação já, mostrando que com altas doses de vitamina D, aí nós estamos falando de um outro uso da vitamina D em altíssimas doses para tratar doença autoimune. Então, todas essas pessoas com doença autoimune tomando altas doses de vitamina D precisam fazer uma dieta especial
com baixo cálcio, tomar muita água. E aqui mostrando os resultados. Na foto do lado esquerdo, a pessoa com lúpus acentuado, do lado direito, o lúpus já mais de 50% resolvido. Também um detalhe aqui da mesma mulher que fez o tratamento. Aqui uma tomografia de crânio mostrando uma melhora da esclerose múltipla usando a vitamina D. A foto da esquerda é o cérebro doente, da direita o cérebro já bem mais recuperado. E também um detalhe também do caso anterior aí, da melhora do cérebro. Aqui também é caso de psoríase. A melhora com a vitamina D foi bastante grande. Vitiligo, que é uma doença de pele que, como vocês sabem, faz a pessoa perder a pigmentação da pele, aquela doença do Michael Jackson. E com o uso da vitamina D houve recuperação da pigmentação. Livros para vocês se aprofundarem. Eu recomendo esse livro aí do Michael Holick. Eu tinha mostrado a versão em inglês, essa versão em português. Você acha na Amazon e nas livrarias. O título, Vitamina D, como um tratamento tão simples pode reverter doenças tão importantes. Tem esse livro do Jeff Bowles, também foi traduzido para português. Os resultados milagrosos de doses extremamente altas de vitamina D para várias doenças. E tem um livro do Tiago Henriques, que ele também aplica, é um médico que aplica o protocolo Coimbra, tá? Agora chegamos à fase de perguntas, tá? Eu não falei no começo da apresentação, esqueci de falar, mas eu atendo na cidade de São Paulo. Então eu estou falando para vocês agora de São Paulo e estou falando da minha clínica em Pinheiros. E para quem quiser entrar em contato comigo, tá aí os meus dados de contato. E então vamos responder as dúvidas de vocês. Cristina? Interessante, né? Relevante. Vamos lá, tem bastante pergunta. O nível desejado de vitamina D para crianças nos exames laboratoriais é igual ao dos adultos? Vou liberar o microfone. Tá, vou fechar a apresentação. Em níveis de sangue, sim, é igual ao de adulto, tá? Só que a dosagem da vitamina D em criança é 200 unidades por quilo, tá? Isso até os 40 quilos. Chegou aos 40 quilos, a dosagem para criança de reposição é igual ao do adulto. Mas até os 40 quilos são 200 unidades por quilo por dia. Existe algum tipo de polimorfismo genético que dificulta a absorção da vitamina D? Porque algumas pessoas, mesmo tomando doses de 10 mil por dia, conseguem chegar a, no máximo, 50 nanogramas por ml de sangue? Exatamente. Eu falei isso durante a exposição, mas eu não entrei em detalhes porque isso é uma coisa mais técnica. Mas existe, sim, mutações do VDR, que é aquele receptor da vitamina D que eu falei. Então, tem pessoas que têm isso, tem um teste genético que eu mencionei na apresentação. Se a pessoa toma a dose de 10 mil e não sobe, tem que ver como é que está o paratormônio, PTH, e se não estiver caindo o PTH, que provavelmente a pessoa tem uma mutação do VTR e vai ter que aumentar a dose da vitamina D. Sim. A suplementação de vitamina D precisa estar associada a outra vitamina, como a K2, por exemplo? Eu já respondi isso na apresentação, né? A gente recomenda a associação com a vitamina K2 e MK7, sim, acima de 10 mil por dia de vitamina D. Ok. Né? As crianças também devem fazer reposição de vitamina D, já que ficam muito tempo dentro de casa. Qual a dose recomendaria para adolescentes, por exemplo? Adolescente é igual adulto, não tem diferença, tá? É o que nós falamos durante a exposição. Isso aí é o seguinte, você está sem acompanhamento nenhum de nenhum médico, começa com 5 mil por dia, tá? 10 mil é seguro, mas isso é polêmico ainda. Na verdade, tem pessoas que com 2 mil vai resolver, com outras 5 mil vai resolver, com outras 7 mil, com outras 10 mil, com outras 20 mil. É muito variável, né? Mas a gente sabe que 10 mil por dia é seguro. Mas se você quiser ser mais seguro ainda, faz a reposição de 5 mil por dia. Agora, crianças, como eu falei, não adolescentes, crianças, 200 unidades por quilo por dia a dose da vitamina D de reposição. Lógico, depois tem que medir para ver como é que está para fazer o ajuste de dose. Sim.
E o peso da pessoa, o peso do adolescente, o peso da pessoa que está tomando, né, que está suplementando a vitamina D, influencia no aumento dos níveis ou não? Qualquer Precisa de pessoa, uma dose maior? adolescente ou adulto muito pesado, obeso, vai precisar de doses maiores, tá? Tá. Mas aí não é bom fazer pelo quilo de peso, porque isso aí já não fica só em criança que isso aí tem uma boa correlação. Em adultos já sobrepeso, obesos, você pode usar uma dose um pouquinho mais alta, mas tem que fazer a regulação através da medida do sangue, tá? Sim. Se não pegar sol todos os dias, ou se não conseguir pegar sol pelo tempo e da forma adequada, ainda assim, adianta fazer a reposição? Nestes casos, adianta aumentar a dosagem? Olha, o que eu posso responder para a pessoa é o seguinte: o ideal é a pessoa tomar o sol e fazer o controle do sangue, e se precisar também repor, via oral, faz o sol e faz a reposição. Faz as duas coisas. Se a pessoa não pode de jeito nenhum tomar sol, aí que ela vai ter que fazer a reposição via oral mesmo. Aí adianta e adianta muito, tá? Adianta muito. Sim. A pessoa pode estar com uma ideia errada de que não vale a pena repor se não tomar sol. Isso não é verdade, tem que repor sim, tá? Sim. Os filtros físicos de óxido de titânio também bloqueiam a vitamina D? Bloqueiam. Esse dióxido de titânio tem alguns estudos mostrando que ele é prejudicial para a saúde, que ele pode aumentar o risco de doenças crônicas, tá? Então é aquele estudo que eu mostrei. O único filtro solar que é mais seguro é o Tinosorb. Os outros têm problemas. Ok. Durante quanto tempo a vitamina D fica armazenada no organismo? Isso vai depender muito de fatores, tá? Ela é uma vitamina de depósito, ela fica armazenada no tecido gorduroso. Então, se você tomar uma injeção, por exemplo, de 600 mil unidades, essa vitamina D vai ficar armazenada na gordura. E ela vai ser consumida ao longo de um ano. Então, teoricamente, por volta de um ano. Mas isso pode ser muito variável de pessoa para pessoa. Ok. A partir do início da reposição, da suplementação de vitamina D, qual o prazo para o organismo responder ao tratamento? Ou seja, aumentar os níveis sanguíneos? É praticamente imediato, é bem rápido. Agora, isso é variável, né? Pessoas que têm mutação do gene, como foi falado, né? Pode diminuir, pode ser mais lento esse aumento no sangue. Nível de colesterol total em 240 pode ser benéfico na absorção da vitamina D? Não tem relação direta não, tá? O colesterol, ele é matéria-prima, as pessoas não sabem disso, porque quando ouve falar do colesterol, só se fala que vai dar doença no coração, que vai dar doença na artéria. Na verdade, o colesterol, ele é uma matéria-prima. Ele serve para fazer hormônio, ele serve para fazer vitamina D, sais biliares, membrana celular. Então, ele tem um monte de função no corpo. Então, quando a pessoa tem colesterol alto, especialmente as pessoas que estão na menopausa, começa a subir o colesterol. Por que acontece isso? É uma tentativa do corpo de aumentar a substância que vai gerar os hormônios. É tentar compensar a falta do hormônio. Tá? Então, muitas vezes, excesso de colesterol, muitas vezes é uma resposta do organismo a hipotireoidismo ou deficiência de hormônio sexual. Ok. Quem fez tireoidectomia total necessitaria mais tempo de sol? Não tem essa relação direta não, tá? Porque, na verdade, a pessoa acha que está falando de... Eu acho que eu entendi a pergunta. Quando a pessoa tira a tireoide, o médico tem que tomar cuidado para não remover a paratireoide, que está do lado da tireoide, tá? A paratireoide são glândulas pequenininhas em volta da tireoide. Então, muitas vezes, quando a pessoa faz a retirada total da tireoide, ela acaba tirando sem querer a paratireoide. Aí ela pode ter um hipoparatireoidismo. Aí, nessas situações, ela pode necessitar de doses diferentes de vitamina D, porque o metabolismo do cálcio dela vai ser um pouco diferente. Então, isso tem que ser visto caso a caso. Tá? Mas, em si, se a pessoa faz a cirurgia da tireoide e o médico consegue preservar a paratireoide, não é diferente de uma pessoa normal. Sim. Existe alguma relação entre a quantidade de vitamina D com a melhora nos sintomas do autismo? Sim, exatamente. O Dr. Cícero Coimbra é um estudioso sobre isso e tem muitos estudos falando que o autismo é uma doença autoimune cerebral,
que a glia, que são as células de suporte do cérebro, que são células de defesa, elas atacariam o neurônio, tá? Então, é doença autoimune. Então, reposição de vitamina D é um dos passos fundamentais para o autismo. Agora, não é o único tratamento. O autismo é multifatorial, mas um dos tratamentos é a vitamina D. Ok. Se a vitamina D, após a reposição, a suplementação, ficar em patamares ideais de 50 a 80, basta o sol diário para mantê-la nestes níveis? Boa pergunta, excelente pergunta. Na verdade, é variável, tá? É variável. Tem gente que vai conseguir manter com sol e outras não vão conseguir. Então tem que ser visto caso a caso. Sim. Considerando que, sem receita, se não me engano, as farmácias de manipulação somente fazem 2.000 unidades ao dia. Adiantaria tomar o dobro de gotas, por exemplo, ou não seria Sim, recomendável? poderia. Na verdade, as farmácias elas fazem tudo para evitar problemas legais, obviamente, né? Mas quem trabalha com vitamina D há muitos anos sabe que não vai acontecer isso, né? Não vai ter esse problema com doses acima de 2.000. Obviamente, se a pessoa estiver acompanhando minimamente com o médico, tá? Mas pode fazer isso que ela está falando, sim, é uma saída. Sobre a dose anual de 600.000 unidades, a continuação da reposição com 5.000 deve ser iniciada depois do prazo de 1 ano da aplicação intramuscular ou naquele Não, mesmo ano? é imediatamente depois. Fez a injeção ou a dose única, já no dia seguinte já começa a tomar 5.000. Aí tem que ver como é que está no sangue. Chegou a 50, 80, aí reduz a dose. Nunca parar, porque se parar a dose, vai despencar de novo, provavelmente. Tá? Então, o ideal é medir e ajustar. Né? Sim. Existe algum horário diário indicado ou alguma combinação de alimentos com o objetivo de maior absorção e aproveitamento da vitamina D suplementada via oral? Ótima pergunta. Aliás, só perguntas muito boas, hein? Parabéns para o pessoal aí. Muito boas perguntas. Sim, a vitamina D ela é uma vitamina lipossolúvel, então é muito melhor você tomar ela com alguma gordura. Sugestão: óleo de azeite, de oliva, ômega 3, tá? São gorduras boas que vão ajudar a absorver a vitamina D. Se a vitamina D tiver na forma oleosa, ainda assim precisaria da gordura, da Não, se absorção? for em cápsulas oleosas ou já tiver feito em manipulação em solução oleosa, não precisa. Ok. O hipotireoidismo melhora com a vitamina D? Não, é uma boa pergunta também, mas assim, a vitamina D é uma das coisas que precisa para o metabolismo do hormônio tiroidiano. Então, não é a única coisa, é uma das coisas, tá? Mas um dos problemas de pessoas terem hipotiroidismo é a deficiência de vitamina D, então tem que também repor pensando nisso. Mas também depende de ferro, zinco, cobre, L-tirosina, então tem vários fatores aí. Pessoas, por exemplo, muito estressadas com cortisol elevado, pode ter problema da tireoide também. Então é meio complexo isso, mas a vitamina D é uma das peças desse quebra-cabeça. Ok. Reposição em gotas pode ser considerada mais eficiente do que comprimidos pela possibilidade de má absorção destes por problemas intestinais? Então, eu prefiro em gota, sim. Essa é a minha preferência. Eu acho que ela é melhor absorvido, tem menos problemas, mas não quer dizer que você não possa repor com cápsula. Pode sim. O doutor Cício também prefere fazer reposição em gotas. Ok. Para crianças, a dosagem de 200 unidades por quilo se aplica inclusive a recém-nascidos, crianças de colo? Exatamente. É até 40 quilos. Depois dos 40 quilos, a dose é de adulto. Ok. Leite em pó e semidesnatados têm valor nutricional de reposição da vitamina D? Como eu falei, né? O leite tem 100 unidades só, né? Um copo de leite. É bem pouquinho. Então tem que se entupir de leite, né? Vai até dar diarreia, até a pessoa conseguir o nível que ela precisa de vitamina D. Sim. Né? Qual o melhor horário para tomar sol se eu estiver com protetor solar? Ainda assim existe absorção de vitamina D? Não, o protetor solar é mais eficiente para bloquear a vitamina D do que para bloquear o câncer, infelizmente.
Então, a pessoa pode fazer o seguinte, se ela vai numa praia, por exemplo, ela pode ficar os primeiros 10 minutos exposta ao sol, né? Dependendo da cor de pele, se for uma pele mais clara, e aí ela fica 10, 15 minutos, aí ela põe o protetor solar, de preferência com Tinosorb. Mas o Tinosorb, pode falar, desculpa, doutor. Não, eu quis dizer o seguinte, se fizer exposição solar com filtro, vai bloquear o sol. A mesma coisa se fizer exposição solar com vidro. Digamos que você mora numa casa e você tem uma cobertura de vidro, vai bloquear também a produção de vitamina D. Tem que ser exposição direta ao sol. E o Tinosorb é o nome do protetor solar ou do ingrediente? Do ingrediente. Aí tem que buscar filtros solares que tem esse ingrediente. Também pode ser feito manipulado. Hoje as manipulações fazem em filtro solar tranquilamente. Ok. 50 nanogramas por ml de vitamina D sanguíneos, né? É um bom nível? Sim, 50 a 80. 50 a 80, né? Pessoas que já estão com a Covid e internadas, vale a pena repor a vitamina D para a recuperação? Vale, porque tem estudo mostrando que diminui a mortalidade, né? Na verdade, valeria mais a pena ainda se a pessoa tomar vitamina D antes de adoecer. Mas no caso desses aí, com certeza ajuda a pessoa a sair melhor da doença grave. Lógico que quanto mais tarde, maior o risco de não funcionar. Né? Sim. Então, acho que acabaram aqui as perguntas. A gente gostaria de lembrar, né, aos magistrados, servidores, que nós temos na nossa página do Saúde, na intranet, um e-book bem completo sobre a vitamina D. Né? Vocês podem acessar lá, ele está bem completinho. E agradecemos novamente ao Dr. Alan por ter aceitado o nosso convite, né? E por tantas informações relevantes, né? Que não é só para o momento que a gente está vivendo, né? Mas para a vida, né? Então, a gente agradece também a todos que prestigiaram essa palestra. Muito obrigada. Muito obrigado a todos vocês. Acompanhem, se quiserem, meu canal no YouTube. Tem quase 700 vídeos lá sobre saúde, tá? Quem quiser interesse, coloca o meu nome lá na busca do YouTube, vocês vão achar meu canal. Um abraço para todos vocês. Um abraço, ok.